Olá, sejam todos bem-vindos ao curso preparatório ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil pelo Instituto Ícones do Direito. Meu nome é Tiago Botelho, sou doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito Agroambiental pela Universidade Federal do Mato Grosso. Na oportunidade, estaremos ministrando a disciplina de Direitos Humanos, disciplina de suma importância que tem sido alvo do exame da Ordem dos Advogados. E a Fundação Getúlio Vargas, ela tem cobrado em torno de 4 questões a respeito de direitos humanos. Nós temos como meta central gabaritar as 4 questões de direitos humanos. Por quê? 4 questões são questões decisivas para a nossa, então, sonhada aprovação, na Ordem dos Advogados do Brasil. Sendo assim, damos partida ao belo estudo de direitos humanos. O nosso roteiro de aula, ele se constitui da seguinte forma. Nós precisaremos trilhar e desmistificar o conceito de direitos humanos, Porque, entendendo a teoria, o que vem a ser direitos humanos, eu consigo responder inúmeras questões do exame. E nós precisamos trilhar os precedentes históricos, do processo de internacionalização e universalização dos direitos humanos. Então, a aula de hoje constitui-se. Nós conceituaremos, desmistificaremos direitos humanos e partiremos, então, para o trilhar histórico. Nós, na aula de hoje, chegaremos até o fim da Primeira Guerra Mundial. Uma vez que a Segunda Guerra Mundial, um momento de negação, um momento truculento da história da humanidade, será tratado numa segunda aula, num segundo momento. Sendo assim, nós precisamos desmistificar o conceito de direitos humanos. Os direitos humanos, ele carrega um misticismo, muito grande. Vejam só, quando falamos em direitos humanos, qual é a primeira ideia que nos vem à cabeça? São 2 ideias. Aqueles momentos midiáticos em que elencam direitos humanos de forma mais incisiva. Então, nós temos casos de direitos humanos, por exemplo, quando a mídia nos traz grandes informações de massacres, de mortes, de violências, e aqui eu trago algum para vocês. Vejam vocês, quem não lembra no ano de 1992, quando então o antigo Carandiru, nós tivemos aquela chacina, onde 111 detentos, eles foram de forma violenta, retirada a vida desses 111 detentos. Neste momento, a mídia, ela nos informa, ela traz, então, as ONGs de direitos humanos lutando para que tais atrocidades não ocorram. Outro caso também, que foi muito polêmico e todas as mídias nacionais e internacionais, elas trouxeram a questão, foi do índio Galdino, o índio Pataxó, que em Brasília teve seu corpo queimado e acabou morrendo por estudantes na capital do país. Neste momento, a mídia, de forma incisiva e enfática, ela traz, então, questões de direitos humanos. Vejam vocês, são questões de direitos humanos? São questões de direitos humanos, mas são questões pontuais. Eu não posso entender direitos humanos como momentos apenas. Os direitos humanos são lutas históricas, são lutas que vêm sendo construídas ao longo da história da humanidade, e não apenas em casos como estes. Outro caso midiático, que trouxe então direitos humanos de forma incisiva, é o caso da irmã Dorothy Stang, no estado do Pará. A missionária Dorothy Stang, então, ela lutava pela demarcação de terras indígenas e pela defesa de direitos humanos. E ela teve, então, sua vida ceifada e, novamente, nós temos a mídia, as ONGs, lutando por direitos humanos e fazendo defesas incisivas. Mas, na atualidade, nós temos o conhecido caso da Lei Maria da Penha. Maria da Penha, ela foi vítima de homicídio. Em 2 tentativas, o marido dela tentou ceifar a sua vida e nenhuma dessas infelizes tentativas, ela fica então paraplégica e o seu caso na justiça estava moroso, correndo o risco de prescrever, e Maria da Penha então começa uma luta incisiva a respeito de direitos humanos. Então vejam só,
Aqui eu trago casos a vocês isolados. Todos casos de direitos humanos, de lutas de reconhecimentos, né, por novos direitos, o direito da mulher, os direitos indígenas, os direitos dos detentos, mas são casos isolados e não são únicos, né? Então, direitos humanos não são direitos midiáticos. Conseguimos entender isso. Se direitos humanos não são direitos midiáticos, nós precisamos desmistificar. Eu disse a vocês, lembram? Que quando falamos de direitos humanos, pensamos em dois grandes temas, né? As questões midiáticas, então Carandiru, Maria da Penha, Irmã Dorothy Stang, e pensamos também no direito dos presos, porque é muito comum nos depararmos, né, com afirmações. Direitos humanos só defendem presos, só defendem detentos. E precisamos desmistificar esta lenda, né? Esse misticismo. Então, direitos humanos são direitos dos presos? Notem, direitos humanos são direitos dos seres humanos. Se os detentos são presos, direitos humanos também são direitos dos detentos. Mas não só direitos dos detentos. O que ocorre, pessoal, é que os direitos humanos, eles precisam estar atentos a toda e qualquer violação à dignidade da pessoa humana, indistintamente se preso ou não. Não pode permitir que o Estado cometa, então, atrocidades a qualquer tipo de vida humana. Sendo assim, quando se tem violações aos detentos, o que ocorre? Ocorre uma luta incisiva, porque os direitos humanos, apesar de estar para todos, ele se atenta àqueles que estão com a vida violentada. Se a minha vida não está sendo violentada em minha residência, os direitos humanos aguardam novas conquistas, aguardam que seja violado. E quando o meu direito for violado, ele ali estará. Então, se os detentos, se os presos estão tendo suas vidas violentadas, os direitos humanos estão mais atentamente com um olhar focados a eles. Então, notem, direitos humanos não são direitos midiáticos, ainda que tenhamos momentos midiáticos. Direitos humanos não são direitos dos presos, são também direitos dos presos. Mas são direitos dos homossexuais, são direitos das crianças, são direitos das mulheres, dos homens. São direitos que dignificam o existir, porque não basta viver, temos que viver com dignidade. Por isso, os direitos humanos, então, encontram-se na luta por todo e qualquer direito. Bem, se não são apenas direitos midiáticos, se não são apenas direitos de presos, o que são direitos humanos? E aqui eu chamo a atenção de vocês. Nós precisamos vencer o conceito de direitos humanos, porque através do conceito teórico de direitos humanos, eu consigo responder inúmeras questões apenas com conceito. Se eu sei que direitos humanos não beneficiam uma classe, a não ser, a raça humana, para os direitos humanos não existe raça e apenas raça humana, porque ele indistintamente, se negro, branco, índio ou não índio, ele está para todos os seres humanos. Então, vamos lá. Trarei a vocês 3 grandes conceitos do que vem a ser direitos humanos, para então trilharmos este reconhecimento e partirmos do ponto em que conhecemos o que vem a ser direitos humanos. Trago a vocês o conceito de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, ele vai afirmar que os direitos humanos, eles são direitos históricos, que nascem em certas circunstâncias, caracterizados por lutas em defesas de novas liberdades contra velhos poderes. E vejam só, os direitos humanos nascem de modo gradual, nem todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Eles irão nascer quando devem ou podem nascer. O que Norberto Bobbio nos traz este conceito? Norberto Bobbio nos afirma que não existem direitos humanos dados. Direitos humanos são construídos, são lutas históricas
lutas históricas contra velhos poderes, poderes do Estado, poderes da sociedade que oprimem a vida, retirando a máxima dos direitos humanos. Qual é a máxima dos direitos humanos? A dignidade da pessoa humana. Então, do conceito de Norberto Bobbio, nós já podemos entender o seguinte: olha, direitos humanos não são dados. Direitos humanos são construídos. E essa construção, ela está sendo feita hoje. Será feita amanhã, será feita depois de amanhã e será feito o resto da vida. Por quê? Porque a luta de direitos, ela é incessante. Né? A luta de direitos, ela passa por momentos, às vezes asfixiante, às vezes de oxigenação. Então, vencemos o conceito de direitos humanos. Direitos humanos são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias que eu não sei quais são, mas sei que objetiva a luta por novas liberdades contra velhos poderes, e nascem quando devem ou podem nascer. Distintamente e de forma romântica e até poética, Fábio Conder Comparato, ele diz que direitos humanos é a revelação que todos os seres humanos, ainda que distintamente biológica e culturalmente, possuem, como ele diz, ainda que diferente culturalmente, biologicamente, os seres humanos são os únicos entes no mundo capazes, então, de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. Né? Vejam só, na verdade ele fala, então, que é a afirmação universal da igualdade, em que nenhum ser humano é superior ao outro. Não é porque cometeu-se um crime, o detento, que ele é inferior ao que não cometeu. Ao cometer um crime, o Estado irá apregoar uma pena. Mas ele não o distingue dos seus direitos básicos. Não é pela sua ação, não é pela sua forma cultural, não é pela sua forma biológica que irá o distinguir. Então, este conceito de Fábio Conder Comparato, belíssimo, né? Doutrinador em direitos humanos, muito reconhecido e renomado na esfera jurídica nacional. Bem, Antônio Augusto Cansado Trindade, ele vai afirmar que os direitos humanos, ele rege as relações entre desiguais. E ele sempre irá posicionar-se a favor daquele que possui a sua vida indignificada. Foi o que disse no início. Os direitos humanos, eles estão para todos. Para mim, para você, para todos. Mas ele se põe àqueles que estão tendo, naquele momento, a sua vida indignificada. A conquista de direitos, elas são, né? A conquista de direitos, ela é para todos. No entanto, quando se tem uma violação da dignidade, a luta, ela fica ainda mais incisiva. Então, voltando ao conceito de Antônio Augusto Cansado Trindade, ele diz que os direitos humanos, ele rege as relações entre desiguais. E ele posiciona-se sempre a favor dos mais necessitados de proteção. Ou seja, é o direito de proteção dos mais fracos. Tá? Então, vencemos o conceito de direitos humanos. Nós já temos noções essenciais e básicas para conseguirmos responder, então, às questões referentes ao conceito teórico de direitos humanos. Né? Direitos humanos não são direitos dados, são direitos históricos, não nascem todos de uma vez, então eles estão em constantes construções. Os direitos humanos se posicionam a favor daqueles que encontram suas vidas violadas. A diferença cultural e biológica não são características capazes de distinguir um ser humano. Ou seja, ainda que diferente culturalmente e socialmente e biologicamente, essas diferenças elas vêm a somar e não a subtrair direitos. Né? Vencido, então,
o conceito de direitos humanos, nós precisamos passar aos precedentes históricos, né? Ao processo, então, de internacionalização e universalização dos direitos humanos. Muita calma, né? Você pode falar, professor, há algum tempo eu não estudo história, não sou tão ligado a essa matéria, e eu vou dizer o seguinte a vocês: olha, neste momento, nós precisamos enfrentar esse conteúdo histórico. Por quê? Como afirmei que direitos humanos não são direitos dados, e sim construídos, eu preciso mostrar a vocês como se deu esta construção histórica da proteção universal do ser humano. E eu só posso fazer isso através de um trilhar histórico, através, então, desses precedentes históricos. Sendo assim, nós precisamos entender a seguinte situação. Dentro dos precedentes religiosos, ou seja, nós temos lá o Código de Hammurabi, nós temos a Lei das 12 Tábuas, todos estes códigos religiosos, eles possuíam direitos sensíveis de direitos humanos. Muito cuidado, né? A afirmação é de que existiam alguns direitos de proteção à família, de proteção à propriedade, de proteção ao menor, à violência, mas eles não entram, então, de forma como instrumentos afirmativos de direitos humanos. O grande primeiro instrumento que nós teremos será no ano de 1215. Então, este afirmar, este proteger dos direitos humanos, ele se inicia, então, na Magna Carta, na Inglaterra, no ano de 1215. Vejam vocês, ano de 1215. Neste momento, no ano de 1215, nós estamos, então, saindo da Idade Antiga, entrando à Idade Média. Idade Média que é constituída por um sistema feudal, por um sistema, né, de produção, de subsistência, ou seja, cada feudo produzia aquilo necessário ao seu sustento, um regime, né, que vigorou durante algum tempo. Este regime, no seu finalizar, nós temos a grande imposição da Igreja Católica, né, como um mecanismo, então, de dominação daquele sistema. Então, nós temos todo este trilhar, a saída da Idade Antiga para a Idade Média, e neste período, nós vamos ter, então, uma insatisfação da sociedade. O sistema feudal, ele gerou muitas insatisfações, porque ele aprisionava as pessoas aos feudos, ele fazia uma exigência, juntamente com a Igreja Católica, dos grandes impostos e excessivos impostos. Sendo assim, a Magna Carta, ela vem já num momento de insatisfação com essa Idade Média, com este sistema feudal. E se ela vem de encontro, ou seja, contra o sistema feudal, nós precisamos trabalhar, então, quais são os direitos humanos que já se podem ser vistos na Magna Carta no ano de 1215. Vejam só, a Magna Carta, ela está na Idade Média, mas no momento de insatisfação já deste período, no momento de insatisfação do sistema feudal. Vejam só, primeira característica da Magna Carta é que irá restringir o clero e a nobreza. Ou seja, as luxúrias vividas pelo clero e a nobreza serão, então, restringidas pela essa Magna Carta. Por quê? Nós estamos em processo de formação daquela nova classe, não sei se vocês lembram, por quê? Nós temos clero e nobreza, mas está a surgir, está a se construir a burguesia. E a burguesia, né, em construção ainda, ela irá restringir, ela irá lutar contra essa imposição estatal e contra essa imposição religiosa. O sistema feudal, ele é muito conhecido pelos seus altos impostos, né?
Ou seja, a produção ela exigia uma parte para a nobreza, para a igreja, e isso fez então com que a sociedade feudal ela ficasse enfadada, ela ficasse então insatisfeita com tantos impostos. Então a tributação ela só seria permitida com a anuência, com a contribuição dos contribuintes, né? Com a anuência dos contribuintes. Sendo assim, a Magna Carta ela traz então essa imposição. Lembram só, pessoal, contribuintes, quando eu digo, não são todos os contribuintes, como atualmente nós temos, né, na sociedade atual. Nós falamos de uma classe que estava a surgir, né, que é a burguesia. Então, estes contribuintes, ou seja, pessoas de classe média, eles tinham então que concordar com a tributação. A relação do trabalho. No ano de 1215, nós já temos uma relação de trabalho pautada em uma lei. Então, isto é o reconhecimento dos direitos humanos, ou seja, naquele momento, no ano de 1215, nós já discutíamos, nós já tínhamos, então, uma defesa às relações de trabalho. Olha que interessante. No ano de 1215, a Magna Carta, ela já traz o Tribunal do Júri, ou seja, crimes contra a vida, eles precisam, então, ser discutidos num tribunal, ou seja, para dar mais clareza, então, a pena aplicada àquele que comete, então, o crime. O monarca, né, o grande representante, então, dessa sociedade, ele precisa fazer justiça. Então, o monarca, ele tem a obrigação de fazer justiça. Vejam só que esta é uma conquista, né, é um reconhecimento de direitos humanos. Por quê? Ele não pode só governar, ele não pode só reinar. O monarca, ele precisa fazer justiça. Claro que falamos de uma justiça ainda em estado primitivo. Outra característica da Magna Carta do ano de 1215 é que, e muito cobrada, o último exame da instituição, da Fundação Getúlio Vargas foi cobrado exatamente o do Process of Law, ou seja, esta base do princípio do devido processo legal, ou seja, só será condenado e julgado se tiver um trâmite processual, se tiver uma legalidade processual. Então, este due process of law é uma característica do ano de 1215 da Magna Carta. Vejam vocês, aquilo que hoje chamamos de habeas corpus, ali ainda de forma primitiva, nós tínhamos uma liberdade de locomoção. Não é o habeas corpus ainda, mas é uma liberdade de locomoção. E por fim, nós falamos do direito de guerra, ou seja, por mais truculenta que seja uma guerra, ela possui alguns direitos, como não violentar, então, os prisioneiros, os refugiados. Nós estamos tentando construir, então, um novo olhar àquela realidade. Vejam vocês que todos estes são são construções, né? São mecanismos construtores dos direitos humanos. Então, isso na Magna Carta no ano de 1215. Logo adiante, nós vamos então no ano de 1689, ainda na Inglaterra, a então conhecida Bill of Rights. A Bill of Rights, ela sai da Idade Média e ela vem para a Idade Moderna. Ou seja, nós deixamos então aquele sistema feudal para trás, nós deixamos aquela Idade Média para trás e nós estamos adentrando a Idade Moderna. Sendo assim, né, nós temos aquele momento do iluminismo, grandes pensadores, nós tiramos então Deus do centro e passamos a colocar o homem e construímos uma nova realidade, né, uma nova forma de se relacionar em sociedade. Sendo assim, nós teremos o fim da monarquia absoluta, ou seja, aquele déspota, aquele representante único, ele deixa de existir. E eu passo, então, a ter um parlamento que irá legislar, irá criar tributos,
né? Então vejam só, eu deixo a monarquia absoluta e eu passo então a um parlamento constituído, né? E este momento o parlamento ele já cria leis, ele já exerce a sua função perante os tributos. Nós temos a figura da eleição. Então, neste momento, né, nós temos, então, as eleições dos representantes do povo. Claro que de forma ainda muito sensível. Aqui, nós temos, então, a famosa institucionalização da separação dos poderes. Lembrando que nós estamos falando de 1689, na Bill of Rights. E, por fim, nós temos o direito de peticionar, ou seja, o acesso à justiça, e nós temos também a tentativa de banir as penas cruéis. Ou seja, lá em 1689 já se lutava para que a vida humana não fosse exposta às vaidades humanas, né? Por quê? Porque nós já temos então uma tentativa de banir as penas cruéis. Então, 1215, nós temos então o início do trilhar histórico do reconhecimento dos direitos humanos, passando então a Bill of Rights no ano de 1689. Vindo até a América, né, a América do Norte, nós temos então a Declaração de Virgínia. A Declaração de Virgínia é um momento, então, de efervescência da separação dos Estados Unidos com a Inglaterra, né, no ano de 1776. Então, nós podemos afirmar que a Declaração de Virgínia é a primeira declaração a reconhecer direitos humanos nas Américas. Por quê? Porque na América do Norte, esta declaração irradiou, influenciou os demais países da América, né? Porque foi sim um momento muito vitorioso aos Estados Unidos, porque nessa declaração nós já falamos de soberania popular. Vejam vocês, a Declaração de Virgínia, ela traz que todo o poder ele emana do povo. Característica atual, característica moderna, mas que nasceu e que foi apregoada lá no ano de 1776. Falar-se em igualdade perante a lei. Vejam só, a Constituição brasileira é de 88, né? O momento mais glorioso da democracia brasileira vem no ano de 1988. Em 1776, a América, né, ela já falava em igualdade perante a lei. Outra característica muito importante é a eleição popular. Montesquieu, então, e a separação americana, ela se dá embasada em Montesquieu. Montesquieu, ele diz que a separação dos poderes, ela é necessária. Por quê? Porque quanto menos poder eu concentro na mão de um único ser humano, menos violência, menos arbitrariedade teremos. E uma característica importante, atual e ainda que conquistada no ano de 1776, lá nos Estados Unidos, ainda continua em debate, né? Por quê? Ainda que reconhecidos direitos humanos, o seu reconhecimento e a sua efetivação são coisas distintas. Reconhecer direitos não quer dizer que eles são efetivados. Então, a liberdade da religião é uma das grandes conquistas de direitos humanos no ano de 1776, na Declaração de Virgínia. Mas, voltando à Europa, e aqui nós vamos à França, né? Lembrem-se que as duas primeiras elas são inglesas, depois nós caminhamos a Declaração de Virgínia nas Américas e voltamos à Europa, na França, no ano de 1789. Esta Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, muito cobrada, né, também em concursos públicos, ela traz garantias importantíssimas. E aqui elencaremos algumas. Nós não conseguiremos elencar todas as garantias, mas as principais. Vejam só, nós já temos as liberdades, os direitos individuais e a igualdade entre os seres humanos. Então, é uma conquista que vem sendo lutada há algum tempo. A liberdade, os direitos individuais,
ou seja, ir e vir, o direito de propriedade, o direito à vida, o direito à religião, são direitos pessoais que estão sendo lutados, estão sendo conquistados há algum tempo. Propriedade privada, veja vocês, é uma garantia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no ano de 1789, garantir a propriedade privada, ou seja, não permitir que sofra esbulho, não permitir que sofra qualquer tipo de violação a este direito, atualmente reconhecido como um direito fundamental do ser humano. Vejam só, o princípio da anterioridade. Não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Este é um dos direitos que foram construídos no ano de 1789 e ainda vigorante, e ainda existente na nossa legislação. Ou seja, não há crime sem lei anterior. Ninguém comete crime se não tiver uma lei prevista, porque eu não posso cometer uma ação para depois ter uma lei. Eu tenho que ter uma lei que sancione, que diga proibições àquele ato, então. Nós temos a presunção da inocência, ou seja, presume-se que todos sejam inocentes, até o trânsito em julgado, né? Eu só posso condenar alguém, eu só posso afirmar, né, que determinado ser humano ele é culpado depois do trânsito em julgado, né? Anteriormente, nós presumimos que ele seja inocente. Opiniões pessoais. Ninguém deve ser punido pelas suas opiniões pessoais. Por quê? Porque é um direito individual a manifestação, o direito de se manifestar. E prestações de contas pela administração pública. Vejam vocês, todos esses direitos, eles ainda estão garantidos em outras cartas constitucionais. Ou seja, o trilhar histórico de reconhecimento dos direitos humanos, ele se dá dessa forma. Não todos de uma vez, nem de uma vez por todas. Lá em 1789, lá em 1215, e assim foram sendo construídos. Bem, nós saímos então desta Declaração do Homem, né, e do Cidadão, e nós vamos então para 1848, ainda na França, falar a respeito da Constituição Francesa. A França, ela irá se constituir república, ou seja, nós temos o início dos países democráticos, dos países republicanos. Nós temos então uma democracia una e indivisível. Vejam vocês, 1848. Em 1848, falando de França, nós já temos que falar do princípio da liberdade, da igualdade e fraternidade, que será muito utilizado nas nossas aulas de direitos fundamentais, porque é a partir desta liberdade, igualdade e fraternidade que nós temos, então, este construir. Respeitar a nacionalidade estrangeira, característica ainda existente no direito internacional. Ou seja, nós não devemos violar o direito do estrangeiro, nós não devemos desrespeitar, então, as diversas soberanias existentes, né? A pena de morte, ela é abolida, então, na Constituição Francesa. A escravidão, ela deixa de existir, ou seja, ela é banida. O aprisionamento humano, ele é banido na Constituição Francesa, e nós temos a liberdade do trabalho e da indústria. Bem, vencida a Constituição Francesa de 1848, nós precisamos passar então para a Liga das Nações. Vejam vocês, nós fizemos todo um trilhar de reconhecimento dos direitos humanos, ou seja, esse construir dos direitos humanos, e aí nós tivemos um momento, né, de negação dos direitos humanos. O momento de negação dos direitos humanos foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela negou, então, toda aquela conquista de direitos humanos. E uma tentativa de não acontecer novas atrocidades, como a Primeira Guerra Mundial, foi a Liga das Nações no ano de 1919.
Então, no ano de 1919, os países vencedores, então, da Primeira Guerra Mundial, eles reúnem na tentativa de não permitir que uma nova guerra fosse instalada, como foi a Segunda Guerra, né? Então, a Liga das Nações é uma tentativa antecipada de criar uma organização das Nações Unidas. O que ocorre é que a Liga das Nações ela não conseguiu força, principalmente porque os Estados Unidos ele não participa da Liga das Nações. Sendo assim, a Liga das Nações é uma tentativa de se proibir uma nova atrocidade humana. No entanto, a Liga das Nações não consegue força, ela é enfraquecida no momento em que os Estados Unidos ele não participa, então, da Liga das Nações. Bem, pessoal, nós conseguimos, então, vencer o nosso trilhar histórico até o reconhecimento. A partir da nossa próxima aula, nós teremos a Segunda Guerra Mundial, que foi a grande atrocidade e a grande negação. Então, nós sairemos das afirmações para a negação e logo após nós veremos que os direitos humanos ele ressurge como um mecanismo de negar a Segunda Guerra Mundial. Tranquilo? Vamos lá, pessoal, vamos responder nossas questões de direitos humanos que foram alvo, então, de exames anteriores da prova da Ordem dos Advogados. Vejam só, esta questão é uma questão recentíssima, porque ela foi exigida no último concurso da prova da Ordem. Vejam, quando eu falo que as questões históricas elas são importantes, às vezes os alunos, meus alunos falam, professor, mas vamos estudar outras questões. Esta questão é prova de que aquele primeiro processo histórico no ano de 1215 foi alvo da prova. Vejam vocês, ninguém poderá ser detido, preso ou despojado dos seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento dos seus pares, segundo as leis do país. O texto transcrito é um trecho da Magna Carta. Vejam só, é um texto da Magna Carta, proclamada na Inglaterra, no ano de 1215. Esse importante documento é apontado como um marco na afirmação histórica dos direitos humanos. Dentre outras razões, por quê? Lembrem que a Magna Carta é a carta, então, da Idade Média. É a carta, então, que se volta contra aquele sistema feudal, que se volta contra, então, a Igreja Católica, a cobrança excessiva de impostos da nobreza e do clero. Nós estamos falando, então, do momento de surgimento da burguesia, nós estamos falando, então, do momento de insatisfação. Esse momento de insatisfação, ele leva com que sejam conquistados e afirmados novos direitos humanos. Então, de acordo com o texto, ele nos informa o quê? Que ninguém pode ser detido, preso ou despojado dos seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento dos seus pares, segundo as leis do país. Vamos ver qual alternativa ela cabe melhor ao texto, porque o que a questão quer? A questão quer uma análise, nada mais é que uma interpretação de texto. Consolida os direitos civis e políticos e os econômicos e sociais. Pessoal, quem consolida os direitos civis, políticos, econômicos e sociais é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Portanto, nós teremos dois pactos. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, vejam só. Esta é uma característica de outra declaração, e não da Magna Carta. Até porque nós estamos falando do primeiro instrumento de reconhecimento histórico dos direitos humanos. Então, essa alternativa está incorreta, porque característica da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a origem daquilo que na modernidade ficou conhecido como devido processo legal. O que eu disse a vocês do Process of Law? Do Process of Law, segundo as leis do país. Olha que alternativa fácil de responder. Ou seja, ninguém poderá ser detido, preso ou despojado dos seus bens. Até aí,
nós partimos para o princípio da legalidade, né? Por quê? Só através da lei que poderá ser detido. Mas, aqui, senão em virtude de julgamento de seus pares segundo as leis do país. Ou seja, o processo, ele precisa, então, ter um trâmite. Ele precisa ter, então, uma disponibilidade anterior, que é o que nós conhecemos como do processo of law. Então, esta alternativa é uma alternativa correta. Por quê? Porque é a origem daquilo que, na modernidade, ficou conhecido como devido processo legal. Bem, em 11 de abril de 2011, passou a vigorar na França uma lei que proíbe o uso nos espaços públicos de burca e do niqab, véus que cobrem totalmente o rosto das mulheres e que, para algumas correntes da cultura muçulmana, são de uso obrigatório. Essa situação se insere no polêmico debate acerca da universalidade ou relatividade cultural dos direitos humanos. Em relação a esse debate, assinale a alternativa correta. E aqui nós vamos abrir um espaço para conceituar o que vem a ser a universalidade e o que vem a ser a relatividade dos direitos humanos. Bem, a universalidade dos direitos humanos é de que não há distinção entre o ser humano. A proteção básica à dignidade, ela deve existir acima de qualquer cultura, acima de qualquer forma. Para o relativismo, ou relatividade cultural, os direitos humanos precisam ser relativizados. Ou seja, ele precisa de um limite, porque as culturas são distintas, as formas de se relacionar, elas são distintas. Portanto, há uma relatividade cultural. Vejam só, na Declaração Universal de Direitos Humanos, nós falamos em Declaração Universal, Declaração de todos os seres humanos. Nós não temos nações, raças, nós lemos seres humanos. Para o relativismo, nós precisamos relativizar os direitos humanos. Nós não podemos, então, apregoar direitos humanos de forma universal a todos. Então, vamos ver a alternativa. O caso fala que, em 11 de abril de 2011, a França, então, ela proíbe o uso da burca e do niqab. E essa é uma prática cultural, né? Em algumas, na cultura muçulmana. Se ela proíbe o uso do niqab, vamos encontrar a alternativa correta. Os defensores do relativismo cultural são a favor da lei, uma vez que ela, ao proibir o uso da burca e do niqab, permite a livre manifestação de todas as religiões. Não. Na verdade, os defensores do relativismo cultural, eles são contra esta lei. Por quê? Porque a cultura para o relativismo cultural, ela está acima dos direitos humanos. Os direitos humanos não podem impor, então, uma forma de se viver única. Então, alternativa incorreta. Os defensores da universalidade dos direitos humanos são a favor da lei, com o argumento de que todas as culturas devem preservar a igualdade entre o sexo e a burca e o niqab são instrumentos de opressão da mulher, né? Porque a mulher precisa se esconder através do véu, né? Para os defensores da universalidade, essa alternativa está correta, porque eles são a favor desta lei, porque a lei proíbe com que as mulheres, então, sofram opressão, porque elas não precisam, então, ficar no jugo, né, deste véu que as escondem. Os defensores do relativismo cultural são contra a lei, porque ela viola o princípio básico de que os direitos humanos se aplicam igualmente a todas as culturas, né? Os defensores do relativismo cultural, eles são contra a lei, mas não porque viola o princípio de que os direitos humanos se aplicam igualmente a todas as culturas, né? Na verdade, o relativismo cultural, ele é contra, então, a aplicação de forma universal dos direitos humanos, tá? E não porque viola o princípio básico de que os direitos humanos aplicam igualmente a todas as culturas. Porque os direitos humanos, eles não aplicam igualmente a todas as culturas. Os direitos humanos, eles
Ele defende a autodeterminação dos povos, desde que a dignidade ela não seja, então, violentada, não seja violada. Os defensores da universalidade dos direitos humanos são contra a lei, alegando que ela viola o direito à liberdade religiosa? Não. Os defensores da universalidade dos direitos humanos, eles não são contra a lei, eles são a favor da lei, tá bom? Então, essas são duas alternativas, duas questões que nós resolvemos que os ajudarão muito na prova. Bem, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Eu desejo um ótimo estudo. Deixarei a vocês um vídeo que irá, então, ser colocado em uma pasta Plus ou será colocado no portal, disponibilizado a vocês. E eu desejo que vocês assistam esse vídeo. Forte abraço e bons estudos.